Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração em mais um dia que o Senhor nos presenteou, o dia chamado hoje. Mais um dia para meditarmos nas Escrituras. Eu queria começar aqui pedindo desculpa, porque ontem eu não entrei, não postei nada, não falei nada. Eu peço perdão, viu, por essa irresponsabilidade da minha parte. Mas eu troquei, ao invés de não vir no domingo, eu decidi passar um tempo melhor, mas um tempo de maior qualidade com a minha família, e aí eu não vim ontem no sábado, e hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para a gente poder meditar nas Escrituras. Outra coisa que eu fiz de errado, gente, é que na última live de sexta-feira, eu falei apenas sobre até o capítulo 15, né? Só que ia até o 16. E aí o de ontem ia até o 20 e o de hoje vai até o 24. Então, assim, nós temos muitos capítulos para poder falar aqui, mas eu vou falar assim bem, de uma maneira bem resumida, algumas coisas que o Senhor colocar no meu coração, amém? Gente, nós vemos até na sexta-feira aqui na live, até o capítulo 15, né, a rebelião de Absalão, e nós vimos a fuga de Davi de Jerusalém. Davi decide sair de Jerusalém, deixa 10 de suas concubinas lá no palácio. E algumas pessoas, a gente vai ver aqui, gente, uma crise muito grande que aconteceu, né? Uma crise na vida de Davi, uma crise familiar, uma crise política, uma crise assim no reinado de Davi. E uma coisa que a gente vai perceber é que a crise, ela vai revelar muitas coisas. A crise revela o que realmente, quem realmente é seu amigo, quem realmente está do seu lado. A crise vai revelar, né, muitas intenções dos corações, e nós vamos ver que nessa crise que Davi passou, muitas coisas se tornaram muito claras. Quem realmente estava com ele, o que as pessoas pensavam dele, que enquanto ele é rei, ninguém falava, mas agora como um fugitivo, ele vai ouvir muita coisa. Então nós vamos entender que muitas das vezes Deus nos permite passar por momentos de crise para nos ensinar muitas coisas acerca de nós mesmos e acerca de outras pessoas também. Deixa eu cumprimentar aqui a Dona Piedade, que já entrou. Seja bem-vinda, Dona Piedade. E a Marque, minha amiga, que está aqui também. Uma honra ter vocês aqui comigo, viu? Gente, nós vamos ver que no capítulo 15, quando Davi, que eu queria comentar, quando Davi estava saindo ali fugido de Jerusalém, Davi fez uma oração. Ele disse assim: ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados para Absalão. Eu vou comentar que existem 1 milhão de coisas que dá para tirar desses 4 capítulos de hoje, 4 de ontem, 8, mais um de sexta, 9 capítulos. Existem 1 milhão de coisas para falar desses 9 capítulos, mas eu vou deixar que o Espírito Santo fale aquilo que ele quer falar, aquilo que ele me lembrou, daquilo que eu possa ser útil. Eu tenho certeza que vocês, ao lerem, Deus vai revelar coisas muito mais profundas e mais específicas para a vida de cada um. Mas quando eu estava lendo isso aqui, Deus falou no meu coração sobre a importância da oração. Quando Davi estava saindo ali de Jerusalém, ele faz uma oração: Senhor, que os conselhos de Aitofel falhem. Faz com que eles não sejam ouvidos. Faz com que os conselhos de Aitofel sejam frustrados. Por que isso é importante mencionar, gente? Porque é através disso aqui, dessa questão, que nós vamos ver que Deus deu vitória para Davi. Porque se o conselho de Aitofel fosse ouvido por Absalão, Davi ali teria sido, né, derrotado. Mas ele faz uma oração. E eu até me lembrei do Salmo, eu até escrevi aqui, gente, Salmo 6:9, é um salmo muito lindo de Davi, onde ele fala assim, ó: ele me escuta quando eu peço ajuda e atende às minhas orações. Eu lembro que eu até ensinei esse salmo para os juniores, quando eu dava aula para os juniores, e eu ensinei quase que cantado, eu nunca mais esqueci. Ele me escuta quando eu peço ajuda e atende às minhas orações. Sempre quando eu tô assim, no momento de crise, eu gosto de me lembrar desse salmo. Ele me escuta quando eu peço ajuda e atende às minhas orações. Davi fez esse salmo, gente, porque ele sabia de um Deus que escuta as nossas orações e atende às nossas orações. Eu até li agora há pouco o capítulo 23, onde ele vai louvar o Senhor, que é a rocha dele, 22 e 23, 22 na verdade, onde ele vai falar: olha, ele foi meu escudo quando eu mais precisei. Ele foi meu refúgio, ele foi meu lugar seguro, ele foi a minha força quando eu não tinha força. Então Davi vai adorar o Senhor, né? Ele sabia que as orações eram atendidas, então ele faz essa oração
no meio daquela crise. E aí, gente, muitas coisas foram acontecendo, né? Ziba, que era o servo de Mefibosete, vai mentir aqui, vai falar assim: olha, Mefibosete te abandonou, falou que quer tomar posse agora do reinado, porque ele é neto de Saul. Mefibosete te abandonou e eu tô aqui para poder, né? Eu quero Ziba falou, Mefibosete ficou em Jerusalém porque pensou que o povo ia devolver o reino dele, do avô dele. E eu tô aqui para te apoiar. O que Deus falou comigo quando eu tava lendo isso, gente? Muitas pessoas, elas vão usar desse momento de crise para conseguir absorver algo de você. Então você tá naquele momento e aí Ziba queria o que Davi tinha para oferecer para ele. Ziba queria crédito. Ziba queria que aquele momento pudesse dar para ele qualquer vantagem diante do rei. E ele mentiu acerca de Mefibosete. E aí, ontem, quando eu tava lendo, quando Davi volta, que eu já sou assim, né, gente? Eu vou pulando os capítulos, mas só pra gente poder meditar. Ziba mentiu porque ele queria algo de Davi. Mas quando Davi volta, a Bíblia diz que Mefibosete... Deixa eu achar aqui, gente. Amor, fecha a porta pra mim, fazendo favor. Pode sentar? Quando Mefibosete viu Davi... Deixa eu só achar aqui, gente. Eu achei muito interessante. Aqui, ó. A Bíblia diz assim, olha, que Mefibosete começa a se explicar. Falou, olha, o Ziba me abandonou. Como o senhor sabe, eu sou manco. Eu não consegui montar no meu jumento. Então, eu jamais que eu ia abandonar o Senhor. Só que eu sou aleijado. O Ziba me traiu, né? Mas o Senhor é como um anjo de Deus. Faça o que lhe parecer melhor. Uma coisa que eu achei interessante é que fala que desde que Davi tinha saído... Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Como meu marido disse hoje, muito sabiamente, ele agiu como se fosse um enlutado, alguém que estava em luto. E isso acabou se tornando nítido, porque quando chegou lá, ele não estava lá querendo se apropriar das coisas do rei, ele estava barbudo, ele estava com as roupas sujas, ele estava com os pés sujos, ele estava demonstrando a tristeza que ele sentiu no coração quando Davi saiu. Mas aí uma frase que mexeu muito comigo, gente, é que Mefibosete vai falar assim, olha, Senhor, eu não consegui ir atrás do Senhor, Davi. Davi fala assim, a partir de agora, então eu vou dividir as suas terras com Ziba. E ele fala assim, olha, pode dar tudo para ele se o Senhor quiser. Para mim basta saber que o meu rei, o Senhor, voltou para casa em segurança. E Deus falou comigo quando eu li isso, porque Ziba queria aquilo que Davi tinha para oferecer, mas Mefibosete queria a presença dele. Quando Davi fala assim, Mefibosete, eu vou dividir tudo que você tem com Ziba, ele fala, dê tudo para ele, basta saber que o Senhor voltou. Olha a discrepância, gente. O Ziba queria se aproveitar de Davi, do momento de fragilidade, vulnerabilidade para conquistar alguma coisa, mas Mefibosete só queria estar sentado à mesa com o rei, porque ele descobriu de um banquete. Ele descobriu, gente, e pensem só no sentimento de gratidão que aquele homem tinha, porque ele era um aleijado que vivia num lugar dos rejeitados, que era Lodebar. Ele foi alcançado pelo rei, pela misericórdia do rei. Ele senta à mesa do rei, e agora quando o rei saiu, ele sente esse sentimento agora que o rei está voltando, esse sentimento de gratidão, de dependência. Olha que coisa linda. Embora Ziba apenas quisesse aquilo que Davi tinha para oferecer, Mefibosete queria a presença. Meu Deus, é muito forte isso. Então nós vamos ver, gente, que muitas coisas aconteceram. Não dá para eu falar de tudo, porque são 9 capítulos. Mas uma coisa que eu queria falar. Simei era um filho de Belial. Um enviado do diabo ali para poder, ou talvez mesmo usado até mesmo por Deus, permitido por Deus como sempre, para tratar ou para testar mais uma vez a vida de Davi. Davi estava descalço, com terra na cabeça, fugido do seu próprio filho, indo embora de Jerusalém, humilhado. Imagina que momento de humilhação para Davi. E agora Simei, que era benjamita, lembrem-se que os benjamitas, né, eram ali a descendência de Saul. Era a tribo de Saul, então aquele homem começa a jogar pedra em Davi.
Ele começa a atirar pedra contra o rei, contra os oficiais do rei e os guerreiros que cercavam o rei. E ele começa a gritar pro rei: sai daqui, seu assassino, seu bandido. E tá vendo isso aí, ó? Você roubou o reino de Saul. Deus tá te pagando, seu ordinário. Imagina isso, gente. Começou a amaldiçoar Davi, começou a falar coisas terríveis para Davi. Então Abisai, que era um dos valentes de Davi, dos filhos de Zeruia, vai falar assim: por que o senhor tá deixando esse cão morto te amaldiçoar? Só uma ordem que o senhor me der, eu vou matar, eu vou destroçar esse homem. Por que o senhor não me deixa? Eu vou cortar a cabeça dele. O rei, porém, fala: quem pediu a opinião de vocês, filho de Zeruia? O rei já tava assim, eu tava falando hoje com a minha sogra, acabou de entrar aí também, né, Vanilda? Seja bem-vinda. A Ivonete também: paz do Senhor, boa tarde, como é que lá vai o jejum, amada? Que Deus conceda pra vocês força, viu? Então, gente, tava falando com a Vanilda isso hoje, que Davi já estava começando a ficar por aqui com os filhos de Zeruia, que embora eles fossem guerreiros e homens valentes, eles eram sanguinários. A gente viu como Joabe fez aquela vingança ali com suas próprias mãos, matando o Abner. Esses homens, eles eram extremamente sanguinários mesmo. Então Davi tá, ó, deixa ele em paz. Quem sabe o Senhor transforma essa maldição em bênção. Quem sabe ele não perceba que eu estou sendo injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições. Tô firme, glória a Deus. Bom saber, Ivonete. Daqui a pouco passa pro Senhor, gente. Eu vou chegar lá, no último capítulo de hoje, que é: não vou oferecer algo para Deus que não me custe nada. Meu Deus, vamos chegar. Então, gente, nós vamos ver uma lição muito importante aqui na vida de Davi, e que eu queria falar com vocês quando eu estava lendo ontem que eu li esse capítulo, que é a ofensa. Existe até um livro escrito por John Bevere que eu comprei, mas ainda não li. Tá emprestado. Quando eu terminar o Chega de Regras, eu vou ler ele, se Deus me permitir. Ele vai falar sobre a ofensa como uma isca de Satanás. A ofensa, gente, o diabo está aprisionando almas por causa da ofensa. Pessoas que, quando se ofendem, ficam aprisionadas, elas ficam retidas ali, estacionadas. Porque entendam que Jesus falou assim, ó: se vocês não perdoarem os seus ofensores, o Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando nós não conseguimos perdoar alguém, a ofensa, ela nos impede de acessar algo em Deus. Paulo vai falar assim: olha, cuidado para que a ofensa não faça com que vocês caiam nessa raiz de amargura, para que vocês não caiam da graça de Deus. Gente, isso é muito sério. Cuidado para que a raiz de amargura não os impeçam de viver a plenitude da graça de Deus e ainda contaminem a muitos. Nós precisamos entender quem nós somos no Senhor, porque o diabo está usando essa isca, a ofensa, para nos parar. Ai, mas a pessoa falou. Mas uma coisa que eu tenho tentado entender é o seguinte, gente: a pessoa falou, ela me ofendeu. Se eu falo também, eu vou entrar no nível dela e vou entristecer o Espírito Santo. Já não dá. Outra coisa, o nosso inimigo não é carne e sangue, não é a pessoa, é quem usa a pessoa. Então libera a pessoa. Pode ter ódio do Satanás, pode ter ódio do diabo, queira acabar com os planos dele na terra, queira tirar todas as pessoas que estão no inferno, aquelas almas que estão fadadas aí pro inferno. Você vai ser assim, vingativo mesmo quanto ao diabo, mas não a pessoa que ele está usando. Nós precisamos aprender a não nos ofender com tudo. Tudo ofende, gente. Uma geração ofendida é a nossa. Eu falo por mim. Ai, mas a pessoa foi e não me chamou. Ai, mas a pessoa postou e não me marcou. Ai, mas a pessoa não pôs nenhuma foto minha. Ai, mas a pessoa... Sabe? Isso nos... Qual que é a palavra, gente? Eu tô com parar, mas não é parar. A ofensa, ela te... Sabe quando foge a palavra? Me ajuda aí, amor. Não é parar, paralisar. É isso, ela te paralisa de viver o plano e o propósito de Deus na sua vida. Então, se tem alguém que te ofendeu, libera essa pessoa. Mas ela ofendeu, Lorena, porque ela quis mesmo. Tá bom. É porque o diabo, o pai da mentira, tá governando o coração dela. Ore por ela.
Ore por... Gente, isso aqui é uma coisa que ajuda a gente a liberar da ofensa, é orar pela pessoa. Eu aprendi isso há alguns anos. Eu lembro de uma pessoa que eu trabalhei, era tão difícil trabalhar com ela. Sabe aquela pessoa que tudo que você fala dela é melhor, que ela te humilha na frente de todo mundo, que ela... Nossa, e aí a partir desse tempo eu me lembro que eu comecei a orar por ela. Senhor, abençoa aquela pessoa, não, que tudo na vida dela dê certo, que ela tenha um pleno conhecimento da verdade, que tudo que ela colocar a mão prospere. Gente, você não é o que você quer orar, tá? Você vai orar assim, por amor ao Senhor, porque a sua carne quer falar, trata com ela, Senhor, dele apaga, mas nós vamos orar assim, Senhor, que ela te conheça intimamente, que ela chegue ao pleno conhecimento da verdade, que tudo dê certo na vida dela, que a casa dela seja próspera, porque enquanto você ora, Deus te cura. Enquanto você ora pelos seus ofensores, Deus te cura. Lembra do Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas, que são infinitamente maiores diante de Deus do que qualquer uma ofensa que qualquer pessoa possa fazer a mim. O meu pecado é a pior ofensa, gera morte espiritual, mas o Senhor nos perdoa. Só que Ele só nos perdoa quando nós perdoamos a nossos ofensores, não é? Jesus nos ensinou, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe o que Davi falou? Olha aqui, eu tô aqui fugido mesmo. Talvez o que ele falou faça até sentido mesmo. Talvez seja isso. Se for isso, olha aqui, olha o que ele fala, ó. Davi falou assim, ó, meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivo para fazer o mesmo? Sabe o que ele tá falando? Eu tô com tanto problema. Meu próprio filho quer me matar. Você acha que o da família de Saul não ia pensar a mesma coisa? Você não tá vendo que eu tenho um problema muito maior? Que o Senhor lhe dê a paga, né? Eu falei a oração de Paulo. Gente, é isso que a pessoa falou? Falou mal de mim. Mas assim, quando fala mal de mim, sabe o que eu penso? Se ela soubesse de tudo, é aí que ela ia ter motivo mesmo pra falar. Se ela conhecesse a minha vida verdadeiramente, aí sim, ela ia ter muito motivo pra falar mal de mim. Então eu vou deixar ela falar sozinha, não vou me unir a ela e falar mal também, não. Agora não vamos ficar presos, não. Ai, porque a pessoa falou mal de mim, mas eu já ajudei tanto ela no passado. Ai, se ela soubesse que eu não tenho nada contra ela, mas ela falou mal de mim, agora eu tô com uma amargura. Não, libera. Davi falou assim, olha, eu tenho um problema maior para resolver. Meu filho tá tomando meu trono. O que esse homem vai... O que ele tá falando vai fazer diferença na minha vida? Deixa eu falar. Deixa eu falar. E aí, eles prosseguiram em seu caminho. Deixa eu mostrar para vocês isso, gente. Vocês sabem que eu sou dessas visuais. Nossa, minha câmera tá toda suja. Olha aqui, prosseguiram em seu caminho. Eles não deixaram que a ofensa, ou Davi não deixou que a ofensa o paralisasse. Mas eles prosseguiram no seu caminho. Não deixa a ofensa te paralisar. Amém? E aí nós vamos ver que eles continuam. E aí nós vamos ver, deixa eu ver o que acontece aqui. Aitofel aconselha Absalão. Aitofel dá um ótimo conselho para Absalão, mas Davi tinha orado, faz com que o conselho dele seja frustrado. Davi tinha enviado também um conselheiro que foi lá para poder ser infiltrado, né? E aí é tão interessante porque a Bíblia diz que o conselho de Aitofel era uma palavra tão sábia que era como se fosse dada pelo próprio Deus. Era como se fosse dado pelo próprio Deus, mas Absalão deu uma nele lá. Chama o Uzai também, que era o infiltrado. Chama o Uzai, deixa eu ver qual que é a opinião dele. Vocês estão entendendo como que isso é o mover de Deus? Davi orou, frustra os conselhos de Aitofel. O Aitofel dá um conselho ótimo, fala, ó, o Davi tá cansado agora. Pode ir atrás dele, você vai pegar ele. Os exércitos vão desanimar, todo mundo vai voltar pro seu lado, vai dar tudo certo. Era um conselho ótimo. Davi de fato estava cansado, tava todo mundo cansado. Mas Uzai não, ele queria ganhar tempo. Então, olha que Deus move o coração de Absalão para que Absalão chame Uzai. E aí Uzai dá uma opinião. E a opinião de Uzai, de alguma forma espiritual e sobrenatural, faz com que Absalão mude de ideia. E não escolha, não ouça os conselhos do Aitofel, que era como Deus falando, mas passe a ouvir o conselho de Uzai. Sabe o que é tão interessante que eu queria comentar com vocês sobre esse capítulo? É que Absalão, quando Aitofel viu que Absalão não tinha seguido o conselho dele, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs o seu negócio em ordem e se enforcou.
que Deus falava comigo quando eu li isso aqui, gente? Lembrando que as lives, gente, em nome de Jesus, eu gosto sempre de falar na minha pequenez, que as lives que Deus colocou no meu coração foi para compartilhar com vocês aquilo que Deus me fala de forma prática enquanto eu leio. Então não é sobre aprofundarmos na exegese, na teologia que nós encontramos aqui. Todos nós devemos aprofundar, mas o objetivo da live é falar de conselhos práticos, princípios práticos pra gente seguir, pra gente colocar na nossa vida, pra gente não cair nos erros de quem errou e pra gente aprender com quem acertou, né? Então eu vou pular algumas coisas aqui pra gente poder não ficar numa live muito grande. Hoje tem culto, né, gente? Em nome de Jesus. E hoje é ceia, vamos sentar à mesa com Cristo Jesus. O que Deus falou comigo quando eu tava lendo isso aqui, gente? Absalão era conhecido por ser o conselheiro. Ele era o homem que o que ele falava... Aitofel. Ai, falei errado? Absalão. Aitofel, desculpa. Aitofel era o conselheiro. Ele era aquele que quando ele passava, todo mundo falava, esse é o melhor conselheiro que o rei tem. Esse é tudo que ele fala é como se fosse o próprio Deus falando. Esse homem é diferenciado, esse homem é sábio, esse homem é um conselheiro, esse homem... Um dia o conselho dele foi frustrado. E sabe o que ele fez? Ele tirou a sua própria vida. O que Deus fala pra mim e pra você, gente? Presta atenção. A nossa identidade não está firmada naquilo que a gente faz. Eu amo cantar, gente. E tem pessoas que me elogiam pela minha voz. Eu sei que Deus me deu esse dom. Mas o que vai acontecer com minha voz um dia, gente? Fala a verdade. Quando eu tiver com meus 80 anos, que a minha laringe vai cair, naturalmente cai. A gente vê que, né? Ainda que eu cantasse até morrer. Mas sabe o que vai acontecer com o meu dom? Ele passa. Eu amo servir o Senhor e vamos trabalhar e vamos fazer. Sabe o que aconteceu com o meu vigor um dia? Vai passar. Sabe o que vai acontecer com as minhas habilidades que Deus me deu? Vão passar. Mas eu não posso perder a minha identidade quando isso acontecer. Sabe por quê? Porque se eu tô aqui hoje bem e Deus me permite uma enfermidade e Deus fala comigo se a partir de agora a sua adoração não vai ser mais através das suas pregas vocais, Lorena. O que aconteceu com tantas pessoas que cantavam, né? E que perderam a voz e tá repreendido em nome de Jesus, Senhor. Mas a minha identidade não tá naquilo que eu faço. Aitofel estava tão arraigado, a identidade dele estava tão arraigada em ser um conselheiro cuja voz era como a voz de Deus, que no momento em que ele perdeu isso, ele perdeu o sentido da vida. Ele perdeu o senso de propósito. Ele tirou a sua própria vida. E é tão, como o Edmundo falou comigo, foi tão premeditado que a Bíblia diz que ele selou o jumento. Foi embora para casa, pôs suas coisas em ordem e se enforcou. E que Deus nos livre de achar que nós somos aquilo que nós fazemos, gente. Nós não somos aquilo que nós fazemos. Nossa identidade não está firmada em nossas atitudes, habilidades. Porque nós falhamos. Nós somos seres que nós falhamos. Deus não nos escolheu pelo aquilo que nós somos capazes de fazer. Porque nós, gente, tudo que dá de bom em nós é dele, veio dele. Nada que há em nós é nosso mesmo, não temos nada para nos gabar, não temos nada para nos ensoberbecer, tudo vem dele. Se ele quiser levar, ele vai levar. Nossa identidade é que nós somos filhos adotados, nós somos adotados por Deus em sua família, por meio do sangue de Cristo Jesus. Ele nos escolheu para fazer parte da família dele, não pelo que nós fazemos, mas pela fé. Aitofel tinha uma identidade firmada no que ele fazia e não em quem ele era. Nós não podemos cair nesse erro, amém? Amém? Você não é. Às vezes a gente tem esse peso, né? Eu tenho que ser uma ótima mãe, eu tenho que ser uma ótima esposa, eu tenho que ser uma adoradora maravilhosa, perfeita, minha casa tem que ser impecável, meus amigos têm que estar felizes comigo, todo mundo tem que, sabe essa pressão? Deus não nos chamou para essa pressão. Deus nos chamou para estar nele. Eu vi que a Ivanete colocou aqui, né, que o Senhor é suficiente. O dia que entendemos que Jesus é suficiente, gente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Ai, mas você fazia tanta coisa e agora você tá assim. Às vezes Deus nos pede um tempo, sabia?
A gente serve muito, mas às vezes Deus nos pede um tempo. E aí não é porque nós não estamos sendo vistos mais, elogiados, que nós perdemos a nossa identidade. Continuando então, uma coisa que eu achei interessante é que Davi, ele vai receber muitas provisões. Ele recebe provisões de Sobe, que é filho de Naás, dos Amonitas. Ele recebe provisões de Maquir, de Lodebar, de Barzilai. Eles vão trazer para ele e para o povo dele cama, vasilha, tigela, trigo, cevada, farinha, grãos tostados, feijão, lentilha, mel coalhado, ovelhas, queijo, porque eles viram que eles estavam famintos, cansados e sedentos depois da longa caminhada pelo deserto. Sabe o que esse povo aqui, gente? Era um povo inimigo. Eram os Amonitas, eram os de Gileade, né? E de Lodebar. Lodebar e Gileade não eram dos inimigos, mas, gente, até o povo do inimigo, nós vimos Itai, que era da cidade de Gate, dos filisteus. Nós vamos ver como que Davi, no momento de crise, recebeu a ajuda dos povos ao redor. O que o Senhor fala comigo, às vezes, nesse momento de crise, que nós vamos contemplar a solidariedade, a providência divina vindo de pessoas que a gente menos espera, pessoas de fora. Às vezes você está aí falando, minha família me abandonou quando eu mais precisava. Deus vai levantar do mundo, se necessário, para enviar provisão para aquilo que você precisa. E a gente vai ver também que Davi, ele era um diplomata, ele sabia como agir com relação às outras pessoas, aos outros povos. A gente viu como que ele foi ali para Filístia, embora eles eram inimigos, mas por um tempo, quando ele estava perseguido de Saul, ele ficou ali, deixou seus pais em Moabe. Ele sabia como lidar com os outros povos, e quando ele precisou, Deus usou até os inimigos para enviar recurso para Davi. Que nós também saibamos lidar com as pessoas, sabe? Que nós não venhamos excluir pessoas, que nós não venhamos desvalorizar pessoas, independente de que elas são. Não quer dizer que nós temos que estar dentro da nossa própria casa, todo mundo, mas a gente entender que cada um tem um valor. Gente, o mundo dá tanta volta que hoje uma pessoa que você nunca imaginou que Deus podia usar para te abençoar, pode acontecer que daqui a um tempo vai ser através dela que Deus vai enviar o recurso que você vai precisar. Então trate todos bem, trate todos com respeito e com honra. As pessoas merecem honra da nossa parte. Amém? E aí, deixa eu levantar isso aqui um pouquinho para ver se melhora. Minhas costas estão doendo. Só um minutinho, por favor. Assim, tá? E aí nós vamos continuar. A gente vai ver a morte de Absalão, né? Absalão acabou ficando enroscado ali pela cabeça num galho naquela guerra que ia acontecer. Lembrando que os de Davi estavam matando muitos dos de Israel. Houve uma grande matança ali, né? Eu achei que eu tinha marcado aqui, mas não marquei. Muitos dos israelitas, 20 mil homens de Israel perderam a vida. Então, gente, onde Davi estava, porque o coração dele era segundo o coração de Deus, Deus dava vitória para ele, de todos os inimigos, até mesmo contra ali seu próprio filho, Deus estava dando-lhe vitória. 20 mil homens perderam a vida naquele dia do povo de Israel, mas Deus estava poupando Davi e os seus homens. A gente vai ver que Absalão fica enroscado numa árvore. Davi tinha mandado não matar, mas Joabe vai mandar ali matar com dardos, e ali ele fica pendurado. E aí eu queria falar uma coisa com vocês, que Deus falou no meu coração. Sempre que eu leio essa passagem, acho que tem um tempo já que isso Deus me ensinou, eu queria ensinar para vocês também como ele me ensinou. Quando Absalão morre, lembrando que naquela época não tinha comunicação por telefone, nem por fax, nem por... como é que eles faziam na Segunda Guerra, gente? Era... Ai, fugiu, tô com o Telegram na cabeça, que é o aplicativo. Mas, enfim, o único jeito de avisar alguém era enviar um homem para ser o informante ali. Um homem para ser aquele que vai contar o que aconteceu, né? Então, o Joabe vai falar para um etíope assim: vai avisar o rei o que você viu. Mas o filho de Zadok queria avisar que Absalão tinha morrido, né? O que tinha acontecido? O rei tinha ganhado tinha uma grande vitória ali, lembra?
Mas olha o que acontece. Um etíope, gente, geralmente os etíopes, o etíope é um africano, né? Então provavelmente, lembra, vocês já viram maratona, tudo que é atletismo, os africanos, eles têm uma habilidade assim para correr, para atletismo diferenciada. Joabe chama o etíope e fala assim: corra e conte ao rei aquilo que você viu. Mas o filho do sacerdote Zadok fala assim: me deixa aí contar essa boa notícia pro rei. Eu quero ir, eu quero contar pro rei o que aconteceu. E aí Zadok fala assim: meu filho, você não vai querer isso não, você não vai querer ir ser aquele que levou o mensageiro que vai falar que o filho dele morreu, fica aqui. E mandou o etíope. O etíope começou a correr. Correu. E nisso, o filho do Zadok, o Ahimaaz, começou a implorar: por favor, deixa eu ir. O etíope já tinha ido. Aí o Joabe falou: então tá, então vai. Você quer ir? Vai. Esse homem começa a correr, gente. Ele corre, ele consegue ultrapassar o etíope e ele chega antes do etíope na presença do rei. Quando ele chega ali na presença do rei, ele fala pro rei, ele fala: olha, eu trago uma boa notícia, tudo está bem, louvado seja o Senhor. Ele entregou os rebeldes que se ousaram a levantar contra o Senhor, meu rei. E aí Davi pergunta: tá, tudo tá bem, e Absalão? Absalão, tinha uma confusão lá, eu não sei o que aconteceu. Eu não entendo por que esse menino não falou. Se de fato ele não viu, mas não é, ele viu, porque o Joabe falou assim: não, você não vai querer contar pro rei que o filho dele morreu, então não tem jeito. Aquele homem mentiu pro rei ali. Ele foi lá e ele contou metade da mensagem. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Ele fica ali. Chega o etíope. O etíope correu, não chegou primeiro, mas ele chegou com a mensagem completa. Ele falou: olha, rei, está tudo bem? Tenho boas notícias para o meu senhor. Hoje o Senhor, Yahvé, livrou de todos que rebelaram contra ti. E quanto ao jovem Absalão, ele está bem? E aí ele vai contar que ele morreu. Deixa eu falar para vocês que Deus fala comigo com essa passagem. O Ahimaaz, ele queria muito fazer. Sabe o que a pessoa quer fazer? Eu quero fazer. Eu quero levar a mensagem de Cristo, eu quero fazer, eu quero um ministério, eu quero fazer. E ele corre com as suas próprias forças e ele ultrapassa as outras pessoas. Mas eles não estão dispostos a levar a mensagem toda. Eu estou disposta a levar a mensagem que vai me trazer benefícios. Olha, você vai ser rei, você conseguiu a vitória. O senhor estava fugido de Jerusalém, pode ficar tranquilo, porque hoje Deus te deu vitória. E a parte ruim é que o filho dele morreu. Mas essa parte eu não quero contar. Vamos ficar só com a boa notícia? Tem gente, que tá usando o evangelho, que tá correndo, que quer correr, que quer fazer, que lindo, que quer fazer pro Senhor, mas que não está disposto a contar que o evangelho não tem só uma parte boa. Tem uma parte que pode ser que as pessoas vão ouvir que não vão gostar, que vão cancelar a gente no Instagram, que vão às vezes até tacar pedra na gente, como Simei tacou para Davi. Tem uma parte do evangelho que não é doce. Quando na Páscoa Deus mandava comer o cordeiro inteiro, comia tudo do cordeiro, gente, o filé, a coxa, mas tinha que comer as vísceras, e tudo isso com ervas amargas. Até engoli seco aqui. Por quê? O evangelho é uma boa notícia, boas novas, mas tem uma parte dura, que é falar para as pessoas: se você não estiver disposto a deixar tudo que você tem por amor ao evangelho, Jesus falou, se você não está disposto a deixar tudo por amor de mim, nem vem, nem me segue, porque o custo do discipulado é tudo. Tem pessoas que, como Ahimaaz, elas querem fazer, elas querem correr, elas querem fazer a obra de Deus, mas elas só querem a parte boa. E Deus está procurando pessoas que querem ir, que querem fazer, que pode até ser que não vai chegar tão na frente quanto as outras, que estão alcançando milhares, que estão fazendo, que estão indo, que estão aparecendo, mas só quem tem a mensagem toda, de fato, fez a vontade do Senhor. Que nós possamos ser não como Ahimaaz, mas como o etíope, que correu, chegou em segundo lugar,
mas que entregou a mensagem toda. Amém? E aí nós vamos ver que Davi começa um choro por causa de Absalão. Uma luta, né, gente? Que tristeza, porque Davi vai chorar a morte do filho, mas o exército tá feliz porque eles ganharam. Gente, é uma luta que estava acontecendo ali. Daí o inimigo morre e aí Davi começa a ficar triste. Aqui fala que a alegria da vitória se transformou em profundo pesar. Tava todo mundo feliz porque tinha vencido, tinha lutado por Davi. E agora Davi tá chorando e aquela tristeza. E aí a tristeza de Davi foi contaminar todas as pessoas. Eu acho que esse choro do rei, ele tem muito mais a ver com o remorso, sabe? Absalão, meu filho, penso que Davi, se eu tivesse te disciplinado quando eu pude, filho, se eu tivesse sido o pai que você precisava, se eu tivesse estado presente, te repreendido, te castigado se necessário, mas te trago para perto. Eu me lembro que a Bíblia diz que os filhos são como flecha. E antes de enviar uma flecha, o que a gente tem que fazer? A gente puxa a flecha pro coração. Hoje mesmo, conversando com a Marquiane de uma criança, ela me contou que essa criança estava me imitando na hora do louvor, na sexta. E na quarta-feira eu tive uma oportunidade de me conectar com essa criança, de sentar com ela no colo, e de olhar nos olhos dela, e de ser agradável, de conversar com ela, de valorizá-la. E aí na sexta-feira o comportamento dela na igreja estava diferente. E aí quando eu falei isso com a Marquiane, eu falei, olha como que a conexão muda tudo. Uma coisa é um pai rígido que manda, que tem expectativa sobre o filho. Outra coisa é um pai que traz o filho para perto para disciplinar. Um pai que passa tempo com o filho. Quando uma criança... eu poderia, por exemplo, trabalhar fora em 3 empregos e a minha filha poderia ter um iPhone e um smartwatch. Minha filha poderia ter grandes viagens para Santa Catarina, para o Beto Carreiro. Mas sabe o que tem mais valor para um filho? O tempo. Porque tempo, gente, é valor. Você dá tempo àquilo que você valoriza. E os nossos filhos sabem que quando a gente passa tempo com eles, eles são amados e valorizados muito mais do que aquilo que eu poderia comprar para ela. Então que nós possamos entender que esse choro de Davi não era um choro normal, era um choro de um pai que tinha tido ali um remorso, né? Gente, a vida de Davi foi tão difícil, misericórdia. Porque aí vai começar uma nova rebelião, né? Uma discussão sobre o rei. Se a gente fica com Davi mesmo, o povo de Judá queria Davi, e o povo de Israel queria Davi também, mas aí o povo de Judá não estava deixando, e aí o povo de Israel, Seba se levantou. Que luta! Que luta interna! Lembra que Edmundo falou do final do capítulo de Juízes? O final do capítulo de Juízes mostra que o Israel não tinha inimigo por fora, que o que destruía Israel era o próprio inimigo, eram eles mesmos. E a gente vai ver isso aqui, essa divisão. Deus não nos chamou para estarmos divididos, Deus nos chamou para a unidade. Quando a igreja de Cristo entender que não é sobre placa, não é sobre quem tem mais membro, não é sobre qual telão, qual fundo de LED é o maior, não é sobre a igreja mais confortável, sobre o congresso mais visitado, é sobre a igreja de Cristo que se espalha pela terra, é uma só igreja, movida por um só Espírito, que tem um só coração. Eu tô na mesinha aqui, gente, ela balança muito. Um só coração, não é competição. Porque quando a gente se divide, Jesus nos falou que a casa dividida não subsistirá, ela não permanece de pé quando ela está dividida. Nós temos que ser um só povo. Lindo que nós vamos ver que Davi poupou o Simei quando ele estava voltando. O Simei já está lá todo arrependido. Lembra aquele que estava tacando pedra em Davi? Que Davi falou assim, olha, sua ofensa não me afeta. A sua ofensa, olha como isso é libertador, gente. A sua ofensa não me afeta. Você falar mal de mim só vai falar quem você é. Gente, quando uma pessoa fala mal de nós, ou de outra pessoa, isso só demonstra o caráter dela. Deus que nos justifica. Tá falando? Eu sei que não é fácil ouvir alguém falar mal da gente, não é? A gente tem essa mania humana de querer se justificar. Mas eu faço, eu sou assim, o meu coração é tão bom. Deixa que Deus te justifica. Deus te justifica. Olha que Deus justificando Davi. Simei volta e fala assim, ô rei, o senhor me perdoa, esquece as coisas que eu falei. Eu pequei.
Hoje eu tô aqui para receber o Senhor. Aí o Abisai fala, não, agora, por favor, o Senhor me deixa matar ele. E o Davi vai falar, ninguém vai morrer hoje. Hoje ninguém vai morrer. Sua vida será poupada. Mas eu vou contar um negócio pra vocês aqui, só entre nós, tá? Quando Davi estava prestes a morrer, ele chama o Salomão e fala, seu Salomão, eu não fiz nada com Simei na época, mas você dá um jeitinho nele. Vê se você consegue lá alguma coisa. Praticamente falando, seu Salomão, dá um jeito de tirar a vida daquele miserável. E a gente vai ver que Salomão de fato vai tirar a vida de Simei. Ele fala pra Simei assim, ó, você tem que ficar em Jerusalém, tem que ficar aqui, não sei se é Jerusalém, não li lá não, eu lembro das leituras passadas. Você tem que fazer isso, isso e aquilo, porque senão você vai morrer. E aí acontece de Simei, não sei se uma ovelha dele se perde, não sei o que acontece, ou um escravo. E aí ele sai da onde que Salomão falou que não podia sair. Aí Salomão fala, ó, foi você que pediu, que eu te dei uma direção, e você não obedeceu. E ali, mas porque Davi falou com ele, Salomão vai tirar a vida de Simei. E aí Davi se encontra com Mefibosete, já falei sobre isso, fala sobre Barzilai, que era um senhor de 80 anos que ajudou Davi, que deu também suprimento para ele. Uma discussão sobre o rei, o Seba se levanta, vira aquela bagunça danada. Uma coisa interessante é que uma mulher sábia de uma cidade, Abel Bet Maaca, uma mulher sábia chega lá e fala, ô Joabe, pelo amor de Deus, nós somos pacíficos. Essa mulher é conhecida por ser pacífica. Em outras traduções vai chamar ela de uma mulher pacífica. Olha, nós somos uma cidade... ouça sua serva com atenção. Olha aqui a mulher conversando com o comandante geral do exército de Israel, de Davi. Olha, antigamente era costume dizer, se precisar resolver um desentendimento, peça conselhos na cidade de Abel, pois somos pacíficos e fiéis em Israel. Mas o Senhor está vindo aqui para tentar destruir a gente, Joabe. E o Joabe fala, não, longe de mim, não quero destruir vocês não. A única pessoa que a gente quer é o Seba, que se levantou contra Davi. Ela falou assim, não, é isso que você quer? Não, então peraí. Ela vai lá para dentro, conversa com o pessoal da cidade e eles entregam a cabeça de Seba ali para Joabe. Gente, olha como que Deus está mostrando como que mulheres podem dar vitórias para uma cidade. Mulheres sábias. Quantas mulheres que a gente já viu. Nós vimos ali Jael que deu vitória para todo Israel, matando o oficial ali, matando nossa, tem hora que foge os nomes tudo, gente. Era Débora, Baraque, Jael matou Cícera. Jael matou o comandante do exército lá do rei de Moabe. Uma mulher. Depois a gente vê aquela outra mulher que joga uma pedra de moinho e mata o filho de Gideão. E agora a gente está vendo mais uma mulher sábia, que poupou a destruição de uma cidade. Ela foi lá e perguntou para Joabe, Joabe, o que está acontecendo? Nós somos pacíficos. Antigamente as pessoas vinham aqui para saber, para tomar uma decisão, para resolver um desentendimento. Joabe fala assim, não quero fazer nada contra vocês, só retiro o inimigo do meio de vocês. E quando nós buscamos a ajuda do Senhor, quando nós somos mulheres sábias que falam, olha aqui, minha casa toda está sob ataque, Senhor, o que está acontecendo? Deus vai nos mostrar quem é o inimigo. Aonde está o inimigo? Aonde que o inimigo está trabalhando? Para que nós saibamos chegar lá e irmos na fonte, cortarmos a cabeça do inimigo, para que ele não destrua toda a cidade, toda a nossa casa, amém? E aí, gente, nós vamos ver a leitura de hoje, finalmente. Eu vou falar muito rapidamente, porque não sei quantos minutos que eu tô aqui, né? E a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus, então a gente tem que saber administrar os tempos, né? E os dias estão sendo abreviados também. Capítulo 21, nós vamos falar sobre os gibeonitas. Já falei muito sobre isso aqui, sobre consequência de pecado. Vocês lembram que Josué fez uma aliança com o povo de Gibeão sem perguntar direito para o Senhor, porque Josué não consultou o Senhor. Então o que ele fez? Ele fez uma aliança com aquele povo, falou, nós não vamos destruir vocês vão ficar no nosso meio sem problema nenhum. E aí acontece que Saul, aqui até fala, Saul em seu zelo por Israel, por Judá, quer destruir
quer exterminar os gibeonitas. Me lembrei de Adolf Hitler, né? Não, vamos ser únicos aqui, vamos acabar com as outras raças inferiores. Isso não é de Deus, né, gente? Essa ideia de, vamos ser únicos, não vamos nos misturar, porque Deus criou todas as raças. É Deus quem nos formou no ventre da nossa mãe, com o cabelo liso ou crespo, com a pele clara ou escura. Foi o Senhor quem nos criou e de forma maravilhosa Ele nos criou. Toda a glória seja dada ao Senhor. E é claro que o Senhor, Ele amava o povo de Israel, porque tinha escolhido Israel para ser de onde viria o seu próprio filho, no Messias. Mas o Senhor é um Deus de aliança. Então, o Hitler, ele tinha esse problema, né? Ele queria uma raça ariana e ele odiava os judeus. Ele achava que os judeus eram uma raça inferior que tinha matado o Senhor Jesus. Então, que eles deveriam ser aniquilados, né? E foram 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Tanta atrocidade, misericórdia. Mas enfim, Saul tinha um zelo por Judá e por Israel, que nesse zelo, ele tentou exterminar os gibeonitas que moravam no meio do povo. Então, ele de fato conseguiu matar muita gente, mas depois de anos, veio uma fome na terra, que durou 3 anos. Nem foi no período de Saul. Foi no período de Davi. Davi vai consultar a Deus e Deus vai falar, olha, a fome veio porque Saul e a sua família são culpados de ter matado os gibeonitas. Gente, que grave isso. Todo pecado tem que ter consequência. E a Bíblia fala que o cálice da ira de Deus está se enchendo. Um dia Deus vai aplicar a sua justiça na terra e aqueles que não forem lavados pelo sangue do Cordeiro vão ser encontrados dignos de que essa justiça seja aplicada sobre eles. Que não seja assim na minha e na sua vida, porque nós somos merecedores de destruição. A Bíblia diz que nós só não somos destruídos porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, um dia a própria ira de Deus vai se derramar sobre a terra e vai ser terrível. Tantos flagelos, tudo que a gente lê lá em Apocalipse, para aqueles que não foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que não é meu caso, o seu. E se não é o seu, deixa Jesus lavar suas vestes hoje. Como que Jesus lava as nossas vestes? Quando nós aceitamos o sacrifício dele na cruz, cremos que ele ressuscitou dentre os mortos, confessamos ele com a nossa boca, né, através da fé. Então, olha como que a falta de consequência de pecado, ela gera, a falta como é que eu vou falar, gente? Aquela culpa não foi paga. Saul e os seus filhos, a sua descendência, não haviam até então pagado aquilo que lhes era devido pela culpa de ter exterminado os gibeonitas. Então vem a fome. E aí quando vem a fome, Deus fala que é por causa disso que eles tinham feito. Davi chama os gibeonitas e fala, o que eu posso dar para vocês? E ele fala, nem ouro nem prata. O que nós queremos é a vingança. O Senhor nos dê 7 dos filhos de Saul. Nós queremos executar os filhos de Saul. E aí Davi pega 2 filhos de Rispa e 5 de Merabe. E eles são mortos pelos gibeonitas, né, gente? Lembrando que Mefibosete foi poupado por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas. E lembrando também, gente, que Mical não teve filho. Se Mical tivesse filho com Davi, o filho de Mical seria descendência de Saul. Então Deus, é claro que eu creio realmente que ela não teve filhos por causa do pecado dela, do desprezo dela ao Senhor, quando ela falou de Davi naquele momento de adoração. Mas olha como que Deus, ele sabe em tudo que ele faz, né? E aí, gente, Rispa, conta aqui a história de Rispa, que guardou todos aqueles homens. Ela guardava o corpo. É engraçado porque eu não tinha pensado nisso, e quando a irmã Clésia veio aqui no culto aqui em Pará de Minas, ela falou sobre Rispa. Merabe não estava lá. E eram 5 filhos de Merabe, 2 de Rispa, mas Rispa estava ali cuidando dos corpos dos filhos de Saul. De dia ela cuidava para que as aves de rapina não despedaçassem, e de noite ela não deixava que os animais selvagens os devorassem. E até que Davi descobriu isso, e Davi foi dar um sepultamento digno, não só para esses filhos, mas também para Jonatas e para Saul, que estavam ali
na cidade de Jabes de Gileade, né? Então eles colocam na sepultura de Quis, que era o pai de Saul. E aí nós vamos ver que Davi lutou contra vários gigantes, né? Só que nessa época da vida de Davi, Davi já não conseguia mais lutar, ele tava ficando velhinho, até que eles falaram, Davi, o senhor vale mais pra nós do que 10.000 homens. Isso na verdade fala antes, né? Quando Davi tava lutando, mandaram ele ficar lá. Foi socorrer Davi. Então os homens de Davi exigiram, o Senhor não vai sair mais conosco para lutar. Vocês entendem que tem tempo para tudo? Existe um tempo de guerrear, existe um tempo de descansar. Se Davi fosse como Aitofel, Davi, o senhor não pode mais ir lutar contra os gigantes, o senhor não tem idade mais para isso. Então agora eu vou me matar. Não é assim. Nossa vida não está baseada nos feitos das nossas mãos, mas em quem nós somos no Senhor. Então, Davi, a partir daquele momento, para de ir para a luta, né? E ali eles vão matar os outros 4 irmãos do Golias. Até profeticamente conta-se que quando Davi foi ali Gente, que esse meu filho disparou tossir, tá repreendido em nome de Jesus. Conta que enquanto Davi foi naquele riacho e pegou 5 pedras, ele não pegou para vai que eu erro. Ele pegou profeticamente, uma era para Golias e essas 4 outras pedras eram para os 4 irmãos de Golias, que não foram mortos naquele dia, mas que aqui está contando que eles todos foram aniquilados pelo povo de Israel. 2 Samuel 22 mostra um cântico de louvor e adoração maravilhoso de um homem que é grato a Deus, que sabe que tudo que fez porque Deus o ajudou. Davi não deixou o coração dele se desviar. Nós vamos começar a ler reis e a gente vai ver que muitos reis, me lembro de Uzias, ele fez tudo que é certo, mas aí quando chegou num certo patamar o coração se elevou. E a soberba aumentou, mas eu também sou um ótimo rei, né? Fala a verdade, eu sei guerrear, eu sei reinar. Porque para ter um reinado desse tão próspero, só através de um rei como eu, Uzias acabou se tornando soberbo, mas Davi, gente, o tempo todo ele sabia quem que tinha dado vitória para ele, que nós nunca nos esqueçamos de onde Deus nos tirou e que nós sempre louvemos ao Senhor por todas as vitórias que Ele nos tem concedido. Eu tô aprendendo a ter esse transbordar de gratidão, como Paulo fala em Colossenses, é um transbordar de gratidão, é entender. Gente, eu sei que pode parecer tosco para muitas pessoas, mas quando eu vou no banheiro assim que eu tô muito apertada, eu falo, Deus, obrigada pela minha bexiga, como é bom ter uma bexiga saudável, como é bom que o meu intestino tá bem. Eu tô falando assim o mínimo, mas eu falo quando eu vou dormir, Senhor, como é bom ter uma coberta para dormir. Quando eu deito eu falo, Senhor, que dia maravilhoso o Senhor me deu. Às vezes foram dias de lutas, irmãos, nós passamos por dias de lutas e eu falo, Senhor, mas mesmo assim o Senhor me sustentou, mesmo assim hoje eu não fui no hospital, não fui no cemitério, o Senhor me guardou, o Senhor me deu o ar que eu respiro. É esse transbordar de gratidão, são frutos de lábios que adoram ao Senhor. Esse é o verdadeiro louvor, é o sacrifício que é o fruto de lábios que louvam ao Senhor. E aí nós vamos ver palavras finais de Davi. E aí vai falar sobre os guerreiros de Davi, homens que mataram 800, um homem matou 800 soldados inimigos, outro homem perseguiu um leão e matou ele na neve. Nós vamos ver assim coisas assim dos soldados de elite de Davi, lembrando que eles foram forjados numa caverna. Quando Davi estava ali na caverna de Adulão, esses homens estavam ali com ele, talvez muitos ali que eram desenganados, que estavam endividados, mas que foram transformados em grandes guerreiros. Oi, Andréia, seja bem-vinda, amada, paz do Senhor Jesus, como é que estão as coisas? Saudade de você, viu? E aí nós vamos ver que Urias está no meio desses valentes, né? Que infelizmente foi morto. Davi, último capítulo pra gente poder terminar, gente. Quantos milhões de anos que eu tô falando? Já é 5 horas. Davi realiza um censo. É muito intrigante esse capítulo, porque vai falar assim que Deus incitou Davi contra o povo de Israel, porque o Senhor ardeu contra Israel. É difícil falar sobre isso, né? Lá em Crônicas vai falar de uma forma diferente. Então eu vou falar assim, aquilo que está escrito lá na Strong, na Bíblia Strong, que era mais um teste. Deus estava testando Davi. E nesse momento Davi não passou no teste. Porque estava tudo bem. E aí Davi falou assim, ô Joab, vamos contar quantos homens que a gente tem? Vamos ver o tanto que a gente é forte. Davi sabia que a força dele era o Senhor, que ele conseguiu matar um gigante, sendo ainda jovem, moço. E não só isso, mas a vida toda dele, né? Com tantas experiências para contar.
Mas naquele momento ele quis saber quantos soldados a gente tem mesmo. E aquilo era uma atitude soberba, porque a vitória não vinha por espada, a vitória não vinha por quantidade, a vitória vem por causa do Senhor. E às vezes a gente se esquece disso, né, gente? Às vezes a gente se esquece disso. Nós lembremos com Davi que a nossa vitória vem do Senhor e não de números, não da nossa capacidade, não do dinheiro que a gente tem no banco. Nossa vitória vem apenas do Senhor. E aí nós vamos ver que fizeram a contagem lá. E era muita gente, né? 1,5 milhão de homens que Davi tinha ali. Até que eu acho interessante que a Bíblia fala que a consciência de Davi começou a incomodar ele. Por quê, gente? Porque Davi tinha o Espírito Santo. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Como vocês acham que ele venceu o gigante? Vocês acham que foi na força dele? Que é porque Davi era muito corajoso. A gente ensina isso para as crianças, né? Sansão era forte, Davi era corajoso. Gente, eles só fizeram o que fizeram porque eram cheios do Espírito do Senhor. Eu acabei de ver a primeira temporada, né, da série A Casa de Davi, que eu gostei muito, é muito bom pra gente poder ver tudo, né, muito gostoso ver a imagem daquilo que a gente lê, embora não seja tudo bíblico, né, mas acabei de ver A Casa de Davi, e lá, quando ele vai enfrentar o gigante, contando um super spoiler, né, pergunta pra ele, você não tá com medo? Ele fala apavorado. A gente tem aquela ideia de que Davi foi, não, tá de boa. Não, tanto, eu não sei se foi Davi que escreveu, mas tem um salmo que fala assim, ó, quando eu sentir medo, hei de confiar no Senhor. Não quer dizer que nós não vamos ter medo. Não quer dizer que a gente não vai, ó, e agora? Senhor, me ajuda aqui. Senhor, me ajuda. Mas nós vamos colocar nossa confiança e esperança no Senhor. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Não sei, me perdi aqui. Davi realizou o censo. Então, Davi sabia que a força dele não estava nele mesmo, nem em sua capacidade, nem na força do seu exército, nem na quantidade de cavalos que ele tinha. A força dele estava no Senhor, né? Então, quando ele fez esse censo, ele agiu com soberba. Ele queria saber quantos homens que ele tinha, ele queria saber o tanto que o reino dele talvez era maior do que o de Moabe, para fazer comparação, para se engrandecer. E aí, como ele tem o Espírito, lembrei o que eu falei, porque ele tinha o Espírito Santo, gente. E se tem uma coisa que o Espírito Santo nos faz é nos confrontar. O Espírito Santo, a Bíblia diz, ele é quem nos revela quando a gente está pecando. É ele quem nos... Gente, tá fugindo tudo aqui, eu acho que minha mente está cansada. O Espírito Santo nos convence. Ele nos convence do pecado. Ele nos convence da justiça e do juízo. O que significa, gente? É uma coisa que eu quero te falar. Às vezes a pessoa tá lá e você quer convencer a pessoa que ela tá fazendo errado. Você quer convencer, você quer enfiar Jesus, colocar Jesus dentro de uma garrafa, fazer a pessoa beber. Deixa eu te falar, se não for pelo Espírito, ninguém entende a obra da cruz. Se não for pelo Espírito, ninguém é convencido de que é pecador. Então a gente tem que orar para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Davi era cheio do Espírito Santo. Ele cai ali em pecado ao fazer o censo, mas a consciência dele começa a incomodar. Ele fala, pequei contra o Senhor. Ai, pequei, Deus me perdoa, cometi uma insensatez. E aí o profeta Gad vai falar com ele. Você pode escolher três consequências. 3 anos de fome, lembrando que eles já tinham vivido anos de fome, né? Ali na época dos gibeonitas. 3 homens de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias com uma grande praga. Davi conhece muito bem o Senhor, então ele vai falar assim, olha, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que dos meus inimigos, porque os homens não são misericordiosos, mas Deus é misericordioso. De fato, gente, Deus é misericordioso. A praga começou e morreram 70 mil pessoas. É misericordioso, mas é justo, né? Morreram 70 mil pessoas, mas quando estava chegando perto de Jerusalém, Deus fala para o anjo da morte, basta. Deus é misericordioso. Mas Davi vê aquele anjo, gente, lá perto da eira de Araúna. E aí ele chega lá para Araúna, ele quer fazer um sacrifício para Deus. E aí o Araúna fala, ó, não precisa comprar a eira, não precisa comprar os bois, não precisa comprar nada. Te dou tudo para você fazer esse sacrifício, Davi. E aí Davi vai falar assim, olha, eu jamais vou oferecer para Deus holocaustos que não me custaram nada, sacrifício que nada me custaram. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me falar com isso? Porque assim, eu poderia pesquisar, mas tem coisa que a gente não tem que pesquisar, comentário bíblico, tem coisa que a gente tem que perguntar para Deus. Falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Davi sabia, gente, o preço da verdadeira devoção.
Porque a gente gasta dinheiro com aquilo que a gente gosta, não é verdade? Pergunta, se conversa um tempinho com... Não, pergunta pra pessoa aonde que ela coloca o dinheiro dela, que você vai saber o que é importante pra ela. A pessoa coloca o dinheiro dela em comida, então ela ama comer. A pessoa usa o dinheiro dela em viagem, ela ama viajar. A pessoa coloca o dinheiro dela tudo em roupa, ela ama andar na moda. A pessoa coloca o dinheiro dela tudo em livros, porque ela ama ler. A gente gasta com aquilo que a gente tem interesse. E às vezes quando é para as coisas de Deus, a gente deixa o resto. Tem uma coisa que Deus colocou no meu coração, me entregue as coisas com excelência. Porque às vezes a gente quer conquistar o coração do patrão, porque se a gente conquistar o coração do patrão, ele vai aumentar o nosso salário. E aí a gente faz, e a gente mostra serviço, e a gente tem ânimo, e a gente lidera. E aí fala assim, você pode pegar um cargo na igreja e ajudar? Ai, não posso. Não posso, porque, nossa, tô tão cansada. Eu não dou conta de lidar com outras pessoas. A gente gasta com aquilo que a gente tem interesse. Falei sobre isso aqui, a gente gasta tempo com aquilo que a gente tem interesse. E se nós amamos ao Senhor, a nossa devoção vai ser recheada de sacrifício. Sacrifício de tempo, sacrifício de louvor. E a Andréia tá aqui, né, amada, fazendo jejum. Tô expondo aqui, nem pode ficar falando de jejum, mas o outro pode. O outro pode falar que o outro tá fazendo jejum. Os irmãos da igreja, muitos estão no jejum de Daniel, assim como a Ivonete também. Sabe, as pessoas fazem coisas assim que a gente nem acredita para emagrecer. Toma remédio que vai fazer mal pro seu rim. Toma remédio que vai afetar o seu coração, mas emagrece. E aí quando a gente fala assim, vamos fazer um jejum, ai, não sei, porque pode não me fazer muito bem. Onde está o teu coração? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Olha, meu Deus, Deus vai entregando as coisas. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu coração estiver nas coisas que são do alto, você vai oferecer o seu melhor e não o resto. Né, gente? Que nós possamos entender isso. Que Davi falou assim, eu não vou oferecer uma devoção vazia, eu não vou oferecer para Deus algo que não me custou nada. Eu vou oferecer para Deus uma devoção recheada de sacrifício, de algo que me custou, porque Ele é merecedor. Eu acho tão linda a parte que Davi tá lá escondido na caverna e ele fala assim, não, tudo que eu queria era beber a água daquele poço. 3 dos seus homens, os 3 valentes mais conhecidos, vão enfrentar ali onde estava o lugar que os filisteus estavam ali, para conseguir pegar água para Davi. Quando aquela água chega, gente, você já imaginou? Você tá com sede numa caverna, tudo você queria é aquela água, e quando ela chega, Davi derrama a água e fala assim, essa vai para Deus, eu jamais beberia uma água que poderia ter custado a vida dos meus homens, essa água eu ofereço para o Senhor. E eu quero te perguntar, o que nós temos oferecido para Deus? A gente oferece para Deus... não vou ler a Bíblia não, mas eu vou escutar o bispo. Não vou ler a Bíblia não, depois eu vejo a live da Lorena. No nome de Jesus, viu? Eu sei que estar aqui fazendo isso também não é um sacrifício, porque se poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós temos que ter a nossa busca, a nossa devoção, o nosso devocional, né? Então que nós possamos oferecer para Deus coisas que nos custam verdadeiramente. E eu sei que essa live ficou enorme, gente, mas eu falei um pouquinho de 9 capítulos. Amanhã a gente começa a 1 Reis. Gente, eu amo 1 Reis, 2 Reis, Crônicas é mais difícil um pouquinho, mas é maravilhoso. Nós vamos aprender muito com esses reis, muito. E nós vamos colocar em prática, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final, Ivonete, Andréia, Vanilda e Dona Piedade. Eu amo vocês, obrigado por tudo, por estarem aqui até o final. E que Deus nos ajude a oferecer sacrifício de louvor, de lábios que professam o seu nome. Amém? Deus abençoe, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus, viu?